Gênesis 3. Essa palavra eu ministrei parte dela em uma das nossas reuniões no começo do ano. E ela cresceu muito dentro de mim. E eu quero ampliá-la nesta noite, crendo que Deus tem algo para compartilhar com você. Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, não comereis de toda a árvore do jardim. Versículo 9, versículo 10 e versículo 11. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Senhor Jesus, torna o nosso entendimento cativo a esta palavra, no poderoso nome de Jesus, no poderoso sangue de Jesus, ó Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor. Qual o poder de uma pergunta? É sobre isso que eu desejo esta noite conduzir o seu coração em reflexão. Qual é o poder de uma pergunta? Eu lembro que quando fazíamos ali o ensino fundamental, sempre tinha uma aula lá no meio da semana que levávamos para a sala de vídeo. E havia ali um canal Futura, que a gente assistia algumas programações. E eu lembro que uma das frases que sempre passava no canal Futura, nem sei se existe esse canal ainda hoje, né? Será que existe? Existe, né? Então, havia uma frase que dizia assim, que não são as respostas que movimentam o mundo. Alguém já ouviu isso ou não? Mas as perguntas. As perguntas movimentam muitas coisas. Quando você vai fazer a entrevista de um emprego, as perguntas são muito valiosas. Quando você vai desenvolver um relacionamento sentimental, as perguntas são muito importantes que você deve fazer para a sua pretendente ou para o seu pretendente. As perguntas, elas carregam um peso extraordinário de relevância. Um dos versículos que mais sintetiza evangelisticamente Jesus veio de uma pergunta. Quando Tomé chega para Jesus e diz: que caminho, para onde que nós estamos indo? Que caminho é este? E Jesus vai responder a pergunta de Tomé dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este versículo, ele está nas Escrituras porque alguém fez uma pergunta. Pedro vai viver a sua grandiosa e sobrenatural experiência porque ele vai fazer uma pergunta para Jesus no meio daquela tempestade. E ele faz uma pergunta muito chave. E quando Jesus responde aquela pergunta, ele crê e ele anda por cima das águas. Perguntas são importantes. E o que esse texto tem a nos dizer sobre isso? Vai nos falar a respeito das duas primeiras perguntas que nós temos na Bíblia.
O primeiro versículo que nós lemos, o versículo 1 do capítulo 3, vai nos dizer a respeito da primeira pergunta que está na revelação da Bíblia. A primeira pergunta no cenário bíblico, a primeira pergunta após a criação de Deus. E você deve prestar muita atenção, porque essa pergunta virá da boca da serpente. O autor da primeira pergunta, o autor da primeira dúvida será Satanás. E se você prestar atenção ao longo do desempenho de Satanás, ao longo da história bíblica, você vai perceber que a dúvida é uma grande arma que o diabo tem contra os filhos de Deus. A dúvida, a incerteza, a pergunta maquiavélica, maligna, é uma das ferramentas que o diabo tem para desequilibrar, desestruturar o povo de Deus. Isso é algo tão sério que quando Satanás vai tentar o último Adão, ele o tentará através de uma dúvida, através de uma incerteza. Olha, o primeiro Adão é tentado com uma dúvida. O último Adão, a primeira tentação de Satanás a Jesus é com uma dúvida. E a última tentação que Satanás fará a Jesus no seu ministério, ali na cruz, também foi com uma dúvida. Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Uma dúvida. As dúvidas, as incertezas, é uma grande arma de Satanás contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua vida cristã. A dúvida oriunda de Satanás é uma das grandes armadilhas de Satanás para o seu coração. E você deve prestar atenção que aqui no texto, Satanás vai substituir um ponto final colocado por Deus e vai empreender um ponto de interrogação. O diabo fará de tudo para colocar um ponto de interrogação aonde que Deus já colocou um ponto final. E essa pergunta maquiavélica, maligna, satânica, diabólica, servirá como a porta de entrada de toda uma desestrutura que vai ocorrer no nosso primeiro casal, aonde que vai resultar na sua queda. Você me entende até aqui? Diga amém. Todavia, o segundo versículo que nós lemos, o versículo 9, nós temos a segunda pergunta no texto. Ora, se a primeira pergunta de Satanás é uma pergunta para confundir, é uma pergunta para desvirtuar, se é uma pergunta para desequilibrar, Deus agora vai dirigir-se ao homem também com uma pergunta. Agora, a pergunta de Deus não é uma pergunta para confundir o homem. A pergunta de Deus é para recolocá-lo no seu ponto original. Quando Deus vai fazer uma pergunta para Adão, Ele não faz uma pergunta para gerar-lhe mais culpa, Ele não faz uma pergunta para lançar-lhe as consequências imediatas, Ele faz uma pergunta para devolvê-lo ao seu lugar original. É por isso que você deve olhar para a pergunta de Deus a Adão e recebê-la como um padrão, um paradigma para você lidar com aqueles que falharam contra você, porque geralmente quando alguém falha conosco, a primeira pergunta que a gente faz é:
por que você fez isso? Ou de repente a gente fala, como que você teve coragem de fazer isso comigo? Essas são as primeiras perguntas que a gente faz com alguém que falha conosco. Mas percebe que Deus não vai perguntar para Adão por que ele fez isso. Deus não vai perguntar como que ele fez isso. A pergunta de Deus é, onde que você está? Porque mais importante do que saber o que fez e por que fez, é saber aonde que essa pessoa está. Isso é o que mais importa quando você vai corrigir o seu filho, quando você vai corrigir o seu cônjuge, quando você vai corrigir um amigo. Mais importante do que você saber as motivações é você saber aonde que ele está. É por isso que quando o pai do pródigo o recebe em casa, o pai não lhe faz nenhuma pergunta. O pai não fala, por que você traiu a confiança do pai? Por que você desejou que o pai morresse para pegar a herança antecipadamente? Por que você... Ele não faz nenhuma pergunta. O que você fez com o dinheiro? O que você fez com essa riqueza? Não, ele não faz nenhuma dessas perguntas. Por que ele não faz nenhuma das perguntas? É porque essa pergunta que Deus fez para Adão, ele tinha para com o filho, porque ele sabia que o seu filho já não estava mais no chiqueiro, não estava mais longe, o seu filho estava no endereço de casa. E saber que o meu filho, por tudo que ele tenha feito, ele não está mais no lugar da queda, ele não está mais no lugar do pecado, ele não está mais no lugar da apostasia, da traição, do vício, ele não está mais lá, ele está na minha presença, ele está na minha casa. Basta para um recomeço, basta para uma recontinuada. Você me entende até aqui? Diga amém. Diante disso, eu quero pensar com vocês quais seriam as perguntas que Deus deseja que a gente faça para nós mesmos. E eu quero pensar essas perguntas a partir de algumas referências, de algumas perguntas que o próprio Deus fez para alguém. Outras de maneira muito de inferência, mas a gente percebe algumas perguntas muito chave que você deve fazer para o seu coração. Não é perguntas a respeito do futuro de alguém, não é uma pergunta a respeito de uma ansiedade que você tem sobre algo, não, mas é uma pergunta sobre você, sobre o seu ser, sobre a sua história com Deus. De repente, alguém está entre nós esta noite, e hoje é dia 29. Hoje é 29 de janeiro, e de repente, essas perguntas que nós trabalharemos esta noite, talvez alguns de vocês ainda não fizeram. E essas perguntas são importantes, porque essas respostas vão decidir a qualidade da sua vida. A maneira como você irá conduzir o seu tempo, a sua agenda, a maneira como você vai tratar as suas emoções, a maneira como você vai reger as suas escolhas em 2023. Então eu sugiro que você em Deus, que você no Espírito Santo faça essas perguntas, porque eu acredito que seja o próprio Deus fazendo essas perguntas para o seu coração. Se você me entende até aqui, diga amém. A primeira pergunta que eu acredito que Deus deseja que nós façamos é: o que eu fui chamado para fazer? De maneira interativa, você pode perguntar isso para alguém que está perto de você. Para que você foi chamado? Pergunta assim para ele. Pergunta, pode perguntar. Para que você foi chamado? Você já fez essa pergunta esse ano? Você já fez essa pergunta esse ano?
Porque de repente, você diz assim, então, o mais importante é eu estar em movimento. O mais importante é que eu estou fazendo alguma coisa, pastor. Aí eu me lembro de uma frase do John Blanchard, que ele vai dizer, não confunda atividades com progresso. Porque de repente, muitas pessoas estão em atividades intensas, mas nunca progride, nunca desenvolve, nunca cresce, nunca sai do lugar, do ponto de vista de Deus. Então não é o simples fato de eu estar fazendo alguma coisa, mas é o saber se eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu preciso te orientar em alguns conceitos sobre chamado. Eu vou te dar algumas sugestões para você pensar sobre o que é chamado. Primeiro, eu quero que você pense em chamado como sendo uma voz divina que brota em nosso interior para cumprir a missão de Deus. É algo muito intenso que vem lá de dentro, que te convoca, que te impulsiona a você se engajar. Não é com seus sonhos, não é com seus planejamentos pessoais, mas é com a missão de Deus. Deus tem uma missão, e de repente eu ouço uma voz de Deus dizendo assim, Aguiar, eu quero que você faça parte da minha missão. Eu quero que você se engaje nas minhas ações da história. Eu estou com um plano eterno, e eu quero que você faça parte disso. Eu quero que você venha com o talento que eu te dei. Eu quero que você venha com os dons que eu coloquei dentro de você e cumpra com a minha missão. Eu quero que você pense em chamado como sendo essa voz interior que brota, que te impulsiona a cumprir com a missão de Deus. Você me entende até aqui? Diga amém. Eu quero que você pense em chamado, em segundo lugar, como sendo o seu desempenho no corpo de Cristo. Porque Paulo vai nos dizer que cada membro, cada cristão é parte do corpo. A igreja é comparada a um corpo, onde que cada membro, cada filho, cada filha de Deus está inserido neste corpo. E Paulo vai dizer que todos devem estar em desenvolvimento, todos devem estar funcionando para que este corpo não fique descompassado. Todas as células deste corpo precisam estar frutificando no seu desempenho, porque de repente, se uma célula para de funcionar, esse corpo começa a padecer algumas realidades impositivas. Você já parou para pensar que quando você ouve sobre chamado, você deve entender que você tem um desempenho aqui nessa igreja. Se você congrega na sede, você tem algo a desempenhar aqui. Aqui. Claro que a vida cristã vai muito além do que ser igreja dentro de um templo. Mas eu quero que você entenda que a maneira como você vive a sua vida cristã, você tem responsabilidade de desempenhar a sua vida espiritualmente para que esta igreja cresça mutuamente. Imagina se este braço, ele não cresce simultaneamente ao outro. Eu começo a ter uma patologia. Então preste atenção, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém manda no meu nariz, cara, não tem cuidado da sua vida. Não é assim que funciona. Porque Paulo vai dizer que se um dedo padece, todo o corpo padece. Você tem uma responsabilidade com esta igreja. Como você vive o seu casamento na sua casa, tem tudo a ver com os nossos cultos. Tem tudo a ver com a atmosfera espiritual desta reunião. A maneira como você trata os seus pais, a maneira como você lida com a sua sexualidade, tem tudo a ver com o desempenho
deste corpo, a maneira como você lida com o seu dinheiro, a maneira como você lida com a sua moralidade, a maneira como você lida com o seu tempo, tudo isso tem implicações severas no corpo de Cristo. E você deve entender que o seu chamado fala de você desempenhar a sua personalidade para que este corpo possa crescer coletivamente até que nós venhamos chegar à estatura do varão perfeito. Alguém me entende? Diga amém. Como assim? Essa igreja não tem nada a ver com você. Você se lembra daquela mulher em João capítulo 8? Ela foi flagrada num ato de adultério em algum lugar, talvez na sua casa, talvez na casa do adúltero, não sei. Mas o fato é que foi no lugar privado. Mas aonde que terminou o cenário? Na igreja. Na igreja terminou. Então lembre-se, o que você mexe lá fora, como você lida com seu patrão, quando você lida com a sua responsabilidade do seu trabalho, tem muito a ver como esta igreja está crescendo. Isso fala do seu chamado, o seu desempenho no corpo de Cristo. Em terceiro lugar, eu quero que você pense em chamado como sendo aquilo que Deus te chama e te capacita para fazer em favor do próximo. Quando você pensa em chamado, você deve pensar em algo, uma habilidade, algo que Deus colocou em você para ajudar outros. Nunca haverá um chamado emborcado para o seu próprio umbigo. Todo chamado, ele vai te inclinar para o outro, vai te inclinar para pessoas fora de si. Em último lugar, eu quero que você pense em chamado como sendo uma lista intransferíveis de tarefas que Deus te deu. Eu jamais vou poder fazer o que Deus te chamou para fazer. Diante do julgamento, você não será julgado por aquilo que você fez, mas você será julgado por aquilo que você foi chamado para fazer. As atividades da sua agenda estão convergindo para aquilo que você foi chamado para fazer. O que Deus colocou nas suas mãos, nós obreiros jamais iremos fazer. Jamais Deus vai cobrar de mim aquilo que era para você fazer. É intransferível. É intransferível. O que Deus me chamou como a guiar, como filho, como marido, como pai, como pastor, como líder, como servo, o que Deus me chamou para fazer é intransferível. Ninguém pode assumir isso diante de mim, perante Deus. Deus vai requerer uma prestação de contas minhas, minha. Aí de repente você vê Deus perguntando para Elias: Elias, o que você faz aqui? Aí você vai pensar que 40 dias atrás, um anjo aparece a Elias, lhe dá pão, lhe dá água, lhe dá energia, lhe dá vitalidade. Para quê? Para encontrar Deus no monte. Mas Elias, ele desvia o propósito da energia. Ele desvia o propósito daquela vitalidade. E ele vai então encavernar. Ei, será que Deus não está te perguntando esta noite: o que você está fazendo aqui? Você não foi chamado para isso. Eu não te dei o que te dei para eu te encontrar nesse lugar. Você não recebeu o que eu te dei para você estar nesse nível, para você estar nesse conforto, para você estar nessa displicência, para você estar nessa distração. Não.
não e não. Eu te chamei para você estar em um outro lugar, desempenhando aquilo que de fato eu te vocacionei. Por que você deve pensar em chamado com muita seriedade? Por duas razões. Primeiro, porque quando você está no cumprimento do seu chamado, você é indestrutível. Eu vou repetir. Quando você está no cumprimento do seu chamado, você é indestrutível. Eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos, disse Jesus. Responda para mim. Qual dessas ovelhas que voltaram faltando uma orelha porque o lobo comeu? Mostra para mim uma ovelha que veio faltando uma pata porque tinha lobo demais e eles abocanharam a sua pata. Todos eles voltaram intactos. Porque quando você está no cumprimento do seu chamado, a mão do Onipotente te guardará e o teu adversário não lhe tocará. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Indestrutível. Indestrutível. Enquanto você estiver no cumprimento do seu chamado, você é indestrutível. Nada vai te sacar dessa terra. Segunda coisa interessante e importante que você deve pensar sobre chamado é porque o lugar do chamado é o único lugar que você vai ser inteiro. Então, eu não sei, pastor, eu não sei esse negócio de chamado, eu acho que isso não é para mim. Aí você vai ignorar, ok. Porém, você nunca vai ser uma pessoa inteira. Você nunca vai ser pleno. Porque satisfação plena Deus só libera para aqueles que estão no cumprimento do seu chamado. Pode ter muita coisa, você pode ter muita coisa boa perto de você, você pode conhecer lugares, pessoas, você pode ter muita coisa que vai encher os seus olhos, mas vai haver um lugar lá dentro que você vai ser tomado por uma sensação, ainda está faltando alguma coisa, e o céu está gritando, é o seu chamado, é a sua chamada, é o seu ministério, é o que eu tenho com a sua vida. Ninguém vai preencher isso. O melhor casamento não preenche o lugar vazio de uma chamada. Filhos não preenche lugar vazio de uma chamada. Riquezas não preenche o lugar vazio de uma chamada. Apenas a obediência à chamada é capaz de te levar a este lugar de plenitude. Quem recebe esta palavra esta noite, Calamanto fare calasanto comúncia. Eu sinto poder nessa palavra. Elando raio glória de Deus. Você manca. Plau é fora de Danãs. É minha colossia. Segunda pergunta que você deve fazer: o que eu tenho nesse tempo que não pode ser tirado? O caminho da ansiedade
o caminho da insegurança é um medo que a qualquer momento eu posso ser saqueado. A qualquer momento eu nunca vou poder viver o que de fato eu quero viver. A qualquer momento eu não terei o que eu devo ter. Aquela sensação que o meu futuro está todo embaralhado, bagunçado, embaçado, nublado, desnorteado. Aquela sensação que estou vazio. Vazio, vazio, vazio. Mas de repente, você deve olhar no espelho e perguntar: o que Deus me deu que não pode ser tirado? Eu vou te falar algo muito, mas muito poderoso esta noite. Se você crer nessa palavra, isso será libertador para você. Eu vou falar bem devagar. Tudo que Deus te entregar, absolutamente ninguém pode tirar de você. Só tem dois caminhos para você não ter o que Deus te entregou. Primeiro, se o próprio Deus tirar. Você lembra do que Jó disse? Cheguei nu, eu estou voltando. Deus deu e Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que Deus dá, Ele pode tirar. Ele deu uma boboreira para Jonas, para lhe proteger daquele sol sobre a sua calvície, talvez. Eu entendo o que Jonas passou, eu entendo. Aí, Deus vai e seca a boboreira. Jonas ficou, desceu da cruz na hora. Mas, Jonas, eu dou o tiro, cara. Eu que mando. Sou soberano para isso. Primeiro, se Ele tirar. Segundo, se você entregar. Se você entregar, então isso pode ser perdido. Você se lembra que quando Satanás veio tentar Jesus no deserto? Aí Satanás vai dizer o seguinte: eu te dou, eu posso te entregar todas as glórias do mundo. Olha o que Satanás vai dizer: porque a mim me foi entregue. Alguém vai dizer que Satanás estava mentindo. Particularmente, embora que ele seja o pai da mentira, mas você não encontra no ministério de Jesus ninguém mentindo para Jesus. Ninguém está em mentira diante de Jesus. Ninguém. Então, quem entregou o mundo para Satanás? Quando os nossos pais pecaram, quando eles decidiram comer o proibido, eles transferem aquilo que só pertencia a eles. O diabo passa a ter brecha, o diabo passa a ter legalidade, o diabo passa a ter acesso. Se eles não entregam, jamais o diabo poderia pegar uma agulha desse mundo. Jamais. Porque aquilo que Deus entrega e eu mantenho no relacionamento com Deus, ninguém pode tirar. Está escrito: eu dou a vida eterna para as ovelhas que ouvem a minha voz, e elas nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Todos os demônios da terra é incapaz de tirar o que Deus te deu. Então não entrega aquilo que te pertence.
não entrega a sua paz, não entrega a sua esperança, não entrega o seu ânimo, não entrega os seus sonhos, não entrega o seu entusiasmo, não entrega o seu primeiro amor, não entrega o seu sorriso, não entrega a sua chamada, não entrega. Se Deus te deu, você pode estar na pior tempestade da sua vida. Se Deus te deu, você pode estar no maior deserto da sua vida. Se Deus te deu, você pode ter a sensação que tudo está desmoronando contra você, mas se foi Deus que te deu, você vai sobreviver. Se Deus te deu, vai permanecer de pé. A casa não cai, o telhado não cai, porque esta casa está sobre uma rocha. Então não entregue o que Deus te deu, que não pode ser tirado. Ninguém pode furtar isso de você, a não ser se você abrir mão disso. Então não abra. Ei, Nabucodonosor, pode aquecer 7 vezes mais. O que eu tenho aqui, ninguém tira. Ninguém tira essa minha fé, ninguém tira essa minha coragem, ninguém vai calar a minha adoração, ninguém vai me paralisar de amar, ninguém vai tirar aquilo que Ele me deu. Quem crê nesta palavra? Você deve fazer essa pergunta: quem que é capaz de tirar o Espírito Santo de você? Sério, você acha que é aquele que tem maior inveja de você? Fala qual é o político dessa nação que seja capaz de tirar o Espírito Santo de você. Responda para mim. Qual é a maior resistência que seja capaz de arrancar o Espírito Santo de você? Tirar Jesus de dentro de você. Ei. Isso vai ser um antídoto para as suas emoções. Pare de alimentar o medo. Pare de alimentar um medo irreal. Se você tem uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança com você. O Espírito que Ele te deu, a promessa que Ele te deu, ninguém vai tirar de você. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quem recebe esta palavra pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vou caminhando. Você deve perguntar a você: o que posso controlar? O que eu posso controlar? De repente você está preocupado com aquilo que você não pode controlar. De repente você está muito, mas muito ansioso com aquilo que você não pode controlar. Você não pode controlar pessoas. Você não pode controlar o coração do seu filho. Você não pode. Você não pode controlar o seu cônjuge. Você não tem mais controle sobre o seu passado. Você precisa focar naquilo que você pode controlar. E eu te dou um exemplo. Você não tem controle das pessoas te ofender. Você não tem controle. As pessoas podem falar o que elas quiserem, indevidamente a você. Elas podem inventar mentiras contra você. Elas
elas podem julgar em você. Você não tem esse controle, você não vai ficar tapando a boca de ninguém. Você não tem controle no que as pessoas podem ofender você. Agora você tem o controle de se sentir ofendido ou não. A decisão de se sentir ofendido é sua. Isso você pode controlar. Você pode controlar se você vai acreditar na mentira que contaram ao teu respeito. Você pode controlar se você vai derramar a sua alma, se você vai derramar as suas emoções em conclusões invejosas, pecaminosas, precipitadas que tiveram ao teu respeito. Você tem controle sobre isso. E é isso que você precisa perguntar. Eu tenho um controle sobre o meu coração. Eu não vou perder tempo com aquilo que eu não posso controlar, mas eu devo focar as minhas energias naquilo que eu posso controlar. Eu não vou dar o volante das minhas emoções nas mãos daqueles que foram irresponsáveis contra a minha imagem. Eu não vou entregar as minhas emoções nas mãos daqueles que não andam com Deus e que me julgaram e que me caluniaram, que me interpretaram mal. Não, eu não vou colocá-los no controle do meu coração. A Bíblia diz: guarde o teu coração. É você que tem de guardar o seu coração. Não é o seu cônjuge, não é o pastor, não são os seus amigos. É você que deve guardar o seu coração naquilo que eu tenho controle. Deus está agindo naquilo que eu não tenho controle. Aonde que a minha mão não vai, a mão de Deus pode ir. Os pés de Deus podem ir. Quem recebe esta palavra em nome de Jesus. Pare de perder a paz com aquilo que você não tem controle. Em penúltimo lugar, para nós terminarmos, o que eu posso falar? O que eu posso falar? Você deve fazer essa pergunta. Porque de repente, você está vivendo dias maus, porque você tem falado o que não deve. Já vi famílias inteiras perecerem. E eu sem me perguntar. E eu me perguntando, gente, mas como pode? Aquela família aparentemente é uma família boa. Mas quando a gente chega mais perto, pecado da murmuração. Fala mal. Chega a escorrer veneno bem no cantinho assim da boca. O pastor não está lá para ouvir o que você fala mal dele. O familiar não está lá para ouvir o que você fala, mas fala, envenena. Mas você sabe quem está lá te ouvindo? Os demônios. Cada murmuração destilada daqui são territórios férteis para demônios agirem. Sabe quem está lá? Deus! Eu conheci a história de uma irmã, muitos anos atrás. Pensa, uma irmã querida demais na igreja. Demais. Mas pensa, uma irmã que sofria, mas sofria. E teve um dia que eu fiz uma oração de doido. Eu fui orar, depois que eu visitei, eu orei e falei: Deus, essa irmã sofre demais.
Deus, se eu tivesse no seu lugar, eu já teria mudado a história dela. Olha o juízo do menino. Passou-se alguns meses e houve uma situação envolvendo a filha dela, que me chamaram para participar, para resolver o problema. E quando eu cheguei mais perto, eu fui conhecer um lado que eu não via. Mas pensa uma mulher que murmurava. Quando eu percebi aquilo, eu falei, Deus, o Senhor está certinho, o Senhor está certinho. Você não faz ideia do que palavras de murmuração são capazes de atrair destruição e maldição sobre famílias inteiras. Não brinque com a sua língua. Você pode controlar o que você pode falar. Você pode controlar. O diabo não tem poder sobre a sua língua. O seu inimigo não tem poder contra a sua língua. Não tem. É você que decide o que você vai falar. Quando o dia está chovendo, quando o dia está calor. Quando um incidente acontece, um desconforto acontece, é você que deve decidir o que você vai falar. Porque de repente, o que você está falando aí está atraindo sepulturas para os seus pés. Gente, como pastor, falava hoje com nossos filhos, hoje. Eu dizia, Alejandro e Alessa, papai conhece tantas histórias de pais que falaram demais do filho dos outros, murmuraram demais das fraquezas dos outros. E quando você olha para hoje, a família colheu uma colheita terrível, desastrosa. Porque falaram o que não deveriam. Você deve fazer essa pergunta para você. O que eu posso falar a respeito de quem quer que seja? Você deve fazer essa pergunta todos os dias. O que eu devo falar? Veja o que alguns versículos da Bíblia diz a respeito disso. E eu convido a você a fazer uma nova agenda com as suas palavras. Faça uma nova agenda com as suas palavras. Olha o que Provérbios diz, capítulo 12, 18 e 19. Há alguns cujas palavras... Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? 3, 2, 1. Se tem alguém sangrando com as suas palavras, é porque elas são pontiagudas. Mas a língua do sábio, ela é saúde. Próximo. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Quantas tempestades podem ser acalmadas quando as palavras são sábias. Agora ele vai ver o que eu vou fazer, porque falou o que não devia, vai escutar o que não quer. Não. Você precisa decidir o que você pode falar. Próximo versículo. E assim, a minha língua falará da sua justiça, do teu louvor, todo dia. A sua língua foi criada para em bem de
bendizer, a tua língua foi criada para elogiar com sinceridade, a tua língua foi criada para louvar. Próximo texto. Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Veja o que a Bíblia nos convida a verbalizar. Próximo, e preste atenção nisso. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal. Gente, preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. E aqui a gente termina. Pedro está dizendo que a qualidade dos meus dias depende do que eu falo. Ah, isso é confissão positiva? Não! Isso aqui é princípio. Se você mantiver a sua língua falando mal de gente, de defeito de pessoas, se você dedicar a sua língua para ventilar as falhas das pessoas, as imperfeições das pessoas, você não terá bons dias. Não tem a ver com o pastor, não tem a ver, é o próprio mundo espiritual. O próprio mundo espiritual está checando você. Está chegando, não adianta fazer uma cara de vitimismo diante do espelho, achando, ai, como eu sou vítima. Talvez sejam colheitas de palavras maléficas que saíram dentro dessa língua por muito tempo, falando de pecados de pessoas, ventilando isso com pessoas. Ah, você não sabe o quanto que isso semeia perdição e desastre e tragédias ali na frente. Pedro está dizendo: você quer viver os dias bons, refreie a sua língua do mal. Próximo. Uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente no Espírito não é falar em línguas, mas sim aprender a dominar a língua que já tem. Se você ouvir alguém falando mal, essa pessoa não está sendo guiada pelo Espírito, ainda que ela esteja na sua razão como pessoa. Jesus disse: aos seus inimigos bendizei. Não fale mal, porque o mundo espiritual vai colher. Eu termino dizendo a última pergunta que você deve fazer: o que eu posso ativar em mim? O que você pode ativar em você? Pedro vai declarar que tudo que você precisa para a vida e para a piedade já está dentro de você. Tudo que você precisa para viver já está dentro de você. Dentro de você. Não está fora, não vai vir no final do ano, não vai vir numa vigília, não vai vir em algum momento ali adiante, não, já está dentro de você. Pergunta é: você vai despertar isso? Paulo vai dizer a Timóteo: desperte o dom que há em você. Percebe? É você que deve despertar, é você que deve ativar em você aquilo que está à sua disposição. Ei, ativa aquele engajamento com o reino, ativa aquele importar com o reino, ativa isso aí, ativa aquele encanto, aquela paixão genuína de querer ver a igreja vibrar,
em se movimentar para fazer parte de tudo que está acontecendo na igreja. Ativa, 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 ativa o fascínio por aquilo que é nobre, por aquilo que é sublime, por aquilo que alegra o coração de Deus. Ativa isso. O que colocou para dormir em você? O que aconteceu na sua história que dormiu, amorteceu, desmaiou? Aquele brilho nos olhos, aquela alegria de servir ao Senhor, aquela vontade de viver a vida cabeça erguida, abençoando pessoas, superando obstáculos. Aonde está aquela garra de viver? Ativa isso novamente. É você que deve ativar. É você que deve ativar. Não transfere a alguém. Não transfere a uma circunstância. É você, é você. É você que deve ativar. Sabe o que Deus está te dizendo aqui esta noite? Tem tanta coisa preciosa dentro de você que você ainda não viveu, você ainda não experimentou. Está aí. Existe. Existe uma emoção aí dentro que você ainda não experimentou, você ainda não acessou, você ainda não usufruiu. E Deus está te dizendo: ativa isso este ano, ativa isso hoje. Está dentro de você essa graça, essa autoridade, esta unção de viver está dentro de você. Ativa isso hoje. Ativa isso por esses dias. Volte a fluir, volte a funcionar, volte a frutificar, volte a produzir. Ative este novo nível dentro de você. Ative essa alegria, ative essa longanimidade, essa paciência, ative esse domínio próprio aí dentro, ativa essa benignidade, ativa aquilo que está dentro de você. O diabo não quer que você desperte o que Deus já te entregou. O diabo não quer que você desperte aquilo que Deus plantou dentro de você. Mas na autoridade do Espírito Santo, esta noite eu libero esta palavra, que você vai viver aquilo que você ainda não experimentou e que Deus plantou dentro de você. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão que eu quero profetizar. Levante a tua mão que eu quero profetizar. Ative essa maritalidade, esse marido que a tua esposa ainda não conheceu. Ative, mulher, este nível que Deus colocou dentro de você. Ative essa masculinidade, homem. Ative essa feminilidade, mulher. Ative a unção para curar. Ative esta autoridade para expulsar demônios. Ative esta graça para sonhar. Ative no poder do Espírito Santo. Quem recebe esta palavra, aplauda, glorifica e fica de pé esta noite.